Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 6. O inimigo interno. Verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Segunda-feira, 3 de novembro de 2025. O pecado de Acã. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de Jesus e que as mais preciosas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa. Obrigado por estar aqui conosco para juntos estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. O amanhecer sobre o acampamento de Israel estava silencioso e tenso. Josué, sob ordem divina, começava um processo que ninguém imaginava presenciar. Tribo após tribo, família após família, nome após nome, o olhar de Deus, através do método de sorteio, ia afunilando a busca até chegar a um homem, Acã. Mas esse não é apenas um episódio sobre punição. É uma narrativa que revela o caráter de Deus, a sua justiça, a sua paciência e, surpreendentemente, a sua graça. Antes que o julgamento começasse, Deus concedeu tempo. Em Josué 7, verso 13, ele mandou que o povo se santificasse. Houve uma noite inteira entre o anúncio e o início do processo. Nesse intervalo, Acã teve oportunidade de refletir, de se arrepender, de confessar. Sua família também poderia ter se distanciado da sua decisão, assim como os filhos de Corá fizeram no deserto, recusando-se a seguir o caminho do pai rebelde. Deus, portanto, não age com pressa em julgar. Ele cria espaço para a consciência, para a escolha, para o arrependimento. Mas Acã permaneceu em silêncio. Um silêncio teimoso, pesado, que seria o som da sua própria perdição. O método divino foi preciso e meticuloso. A culpa começou coletiva. Israel pecou, mas foi sendo reduzida gradualmente, de toda a nação para uma tribo, uma família, uma casa, até chegar a um único homem. Esse processo não era apenas para condenar, mas para inocentar os justos. Deus não generaliza, ele separa, distingue, pesa cada coração. É um retrato da justiça divina, que é, ao mesmo tempo, abrangente e pessoal. Deus é o juiz, e ele vê o invisível. Ele é o único que conhece as intenções do coração humano. Nada está escondido dos seus olhos. E ainda assim, mesmo sabendo de tudo, ele oferece chance após chance para que o pecador volte atrás. Quando Acã é finalmente revelado, Josué o chama de meu filho. Essas palavras são carregadas de ternura. Josué não fala como um acusador, mas como um pai ferido, consciente da dor da justiça. É uma cena profundamente humana. O líder, o guerreiro, o homem de fé, agora com a voz embargada, chamando o transgressor à confissão. Essa atitude prenuncia a própria maneira como Cristo lidaria com os pecadores. Firme na verdade, mas cheio de compaixão. Jesus, o verdadeiro Josué, também denunciava o pecado, mas com lágrimas na voz. Ele é a personificação da justiça que se curva em misericórdia. Acã, porém, ilustra a natureza trágica do pecado deliberado. Na linguagem bíblica, ele agiu com mão levantada, uma expressão que descreve a rebelião consciente, a escolha obstinada de desafiar a Deus. Esse tipo de pecado não encontra perdão porque não há arrependimento.
Deus não pode perdoar o que o coração se recusa a reconhecer como erro. Há uma diferença entre pecado, pecado raiz, e pecado relacionado com os atos. Acã não apenas cometeu um erro, ele cultivou uma atitude de independência, o mesmo espírito de Lúcifer e de Adão e Eva. O pecado maior não foi o roubo em si, mas a autonomia espiritual, o desejo de decidir o que é bom e o que é mal. É o ser humano dizendo: eu sei o que é melhor. Essa é a essência do pecado, o punho cerrado contra o Criador. Mas a história não termina na punição. Séculos depois, o profeta Oséias fala de um novo começo. Oséias 2,15 diz: transformarei o vale de Acor em porta de esperança. Aquele vale, o símbolo de juízo e vergonha, se tornaria o lugar de um recomeço. Deus, que julgou o pecado, também promete restaurar o pecador arrependido. O vale da culpa pode se tornar um campo de esperança quando há confissão e rendição. Josué 7 não é uma história sobre um Deus severo, mas sobre um Deus que vê, que adverte, que espera, que chama e que, quando o coração se fecha, ainda transforma o lugar do juízo em uma promessa de esperança. A pergunta que fica é: se Deus conhece tudo o que está oculto, cada pensamento, cada intenção, como essa verdade molda a sua maneira de viver? Será que você está escondendo algo sob a tenda do seu coração? Porque o mesmo Deus que revelou o pecado de Acã é o Deus que, hoje ainda, revela a graça de Cristo, não para envergonhar, mas para salvar. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.